Um bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer uma leitura hoje, a mesma leitura que nós fizemos nos últimos 2 dias, só que quero fazer essa leitura na tradução da Bíblia judaica. Ela é um pouco diferente as expressões, mas nos ajuda a clarear certos textos, entender os textos de um ângulo, de uma visão um pouco diferente daquela tradicional que nós estamos acostumados. Capítulo 11 de Hebreus diz assim: a confiança é a certeza do que esperamos, convencido das coisas que não vemos. Foi por meio dela, da confiança, que a Escritura testou o mérito dos antigos. Pela confiança, entendemos que o universo foi criado pela palavra pronunciada por Deus, de modo que aquilo que se vê não foi criado a partir dos fenômenos existentes. Pela confiança, Abel ofereceu a Deus um sacrifício maior que o de Caim. Por isso ele foi reconhecido como justo, ao receber de Deus esse testemunho com base em suas ofertas. Pelo fato de ter confiado, ainda continua a falar, mesmo estando morto. Pela confiança, Enoque foi tirado dessa vida sem passar pela morte. Ele não foi encontrado porque Deus o havia levado, porque foi reconhecido antes de ser levado como alguém que agradou a Deus. Sem confiança é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima dele deve confiar em sua existência e no fato de ele se tornar recompensador de quem o procura. Pela confiança, Noé, depois de ter recebido o aviso divino a respeito das coisas que não tinha acontecido, foi tomado de santo temor e construiu uma arca para salvar sua casa. Por meio dessa confiança, condenou o mundo e recebeu a justiça procedente da confiança. Pela confiança, Abraão obedeceu depois de ter sido convocado para se dirigir ao lugar que Deus lhe daria como posse. De fato, ele saiu, sem saber aonde estava indo. Pela confiança, residiu temporariamente na terra prometida, como se ela não fosse sua, vivendo em tendas com Isaque e Jacó, que também deveriam receber o que lhes fora prometido, porque esperava ansiosamente pela cidade que tem fundamentos permanentes, da qual o arquiteto e construtor é Deus. Olha bem, nós falamos que a palavra fé, em alguns textos, por exemplo, lá em Gálatas, ela é traduzida pela palavra fidelidade. A fidelidade tem muito a ver com a confiança. E nós falamos também que a palavra fé, ela define um dom de poder que existe, capaz de trazer à existência coisas que não existem. Nós vemos isso aqui no texto, que o mundo foi feito de nenhuma matéria, ou não havia matéria nenhuma existente para que Deus fizesse todo o universo e todas as coisas que existem. Essa palavra ela colide frontalmente com aquela ideia do Big Bang, da evolução. E agora está a certeza o seguinte: eu confio nas Escrituras ou eu não confio nas Escrituras? Como que eu poderia separar textos da Bíblia e dizer esse texto é palavra de Deus e esse texto não é palavra de Deus? Seria difícil fazer isso. Eu gostaria de pegar a palavra confiança aqui, como tem na tradução judaica, que é uma palavra que eles traduzem a palavra fé, e analisar com você o seguinte: como tem sido o nosso dia a dia de vida cristã? Como nós temos vivido? É muito interessante observar que a palavra confiança, ela define aquela fé mantenedora da nossa vida, do dia a dia. É impossível nós servirmos a Deus sem confiar nele. É impossível nós servirmos a Deus sem confiar na sua palavra. Nenhuma ciência desse mundo vai revelar Deus. Isso está lá em Coríntios. Deus falou assim: olha, como os homens não me conheceram pela sua inteligência ou pela sua ciência, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Olha bem, a ciência nunca vai provar o que a Bíblia diz ou o que a Bíblia fala sobre Deus, porque é a Bíblia que revela Deus. Agora, nós podemos estabelecer a nossa fé nas Escrituras
confiando naquilo que está escrito e não tentar mudar ou não tentar dar uma interpretação científica, vamos dizer assim, às Escrituras, porque a Bíblia por si só, ela se revela e ela se explica. Eu gostaria de chamar a atenção para você que tem muitas pessoas que não conseguem ter experiências com Deus, e todo crente, todo cristão deveria ter experiência com Deus, porque eles não se atiram ao processo da confiança. Eu quero falar da fé nesse sentido, confiar. Será que nós realmente confiamos em Deus? Será que realmente nós confiamos no que Deus prometeu, no que Deus pode fazer na nossa vida? Existem pessoas que serão mortas por enfermidade, ao mesmo tempo que existem pessoas que serão curadas das enfermidades mais horríveis que surgirem nesse mundo. E como fazer um paralelo disso? Há muitas críticas que as pessoas fazem porque um crente, ele teve um câncer, por exemplo, e aí eles dizem, mas Deus não cura. Deus cura, mas a Bíblia define uma diferença muito grande naqueles que realmente desenvolvem a fé ou desenvolvem a confiança em Deus e aqueles que não desenvolvem. Eu queria deixar bem claro que o livro de Apocalipse diz que Deus tem prazer na morte de um justo, porque Deus não nos fez e Deus não nos salvou para nós permanecermos ou dar uma eternidade para nós nessa terra. Ele prometeu uma vida eterna depois que nós sairmos daqui. Então Deus não tem pesar quando um crente morre, quando um crente não vence uma enfermidade. O que eu disse que é importante para a salvação é aquela fé de Gálatas, a fidelidade. Se essas pessoas não conseguem mover pela fé sobrenatural ou pela confiança no que Deus prometeu, mas se essas pessoas conseguem ser fiéis a Deus, essas pessoas são salvas. E Deus, naturalmente, quer muito mais que essas pessoas estejam ao seu lado na eternidade do que permanecendo aqui nesse mundo. Então, a morte para nós não é um problema e não deve ser um problema, porque nós encaramos como Paulo, olha, viver é Cristo, o meu viver é Cristo, e o morrer para mim é lucro, porque eu me achego e me aproximo diante de Deus. A Bíblia fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Olha bem algumas passagens dessa expressão que diz, olha, pela confiança, Noé construiu uma arca. Gente, ele gastou 100 anos construindo a arca. 100 anos. Nossa vida não dura 100 anos. E 100 anos durou só o trabalho de Noé. Só fazendo a arca durou 100 anos. Você já imaginou nesse processo de construção de arca? Quantas pessoas tentaram desanimar Noé? Quantas pessoas disseram que ele estava doido? Que era a maluquice dele? A própria família. Já pensou quantas vezes seus filhos, a sua mulher chegou e falou assim, Noé, mas que ideia? Onde você tirou essa ideia? E falou assim, olha, eu ouvi de Deus. Deus falou que vai mandar água sobre essa terra. Você sabe um fato curioso, meu irmão? É que nunca tinha havido uma chuva. Se você ler o texto bíblico, você vai descobrir que até então as plantas eram regadas por um vapor que subia da terra. Não tinha chovido na terra. Ele estava profetizando, ele estava trabalhando para se proteger da primeira chuva que existiria, que foi que nós conhecemos como dilúvio. Mas olha bem, pela confiança naquilo que ele ouviu de Deus, ele construiu uma arca, passou 100 anos da sua vida numa construção que aos olhos de todos parecia maluca. Que tal pensar em Abraão? Abraão, pela fé, porque Deus falou com ele, ele acreditou na voz de Deus, ele sai da sua casa, da sua terra, da sua parentela, e ele vai para uma terra chamada, que nós conhecemos como Canaã, e a Bíblia diz que ele habitou lá por um pouco de tempo, sem saber que aquela terra era dele, era da sua posteridade. Olha bem, eu quero deixar uma palavra para você. Às vezes, quando nós confiamos em Deus, ou melhor, quando nós confiamos a Deus, às vezes nós precisamos demonstrar isso com um pouco mais de ousadia na vida. E eu vou te perguntar, você é ousado na tua confiança em Deus? Você é capaz de correr atrás de um projeto, de correr algo atrás da sua vida que não é visível, não é aparente? O segredo de nós conquistarmos as coisas dessa vida é nós termos ousadia. E tem pessoas que não têm nenhuma ousadia nesse mundo. Tem pessoas que não se atrevem a acreditar. Olha bem como que era manifestado os milagres de cura no ministério de Jesus e dos seus apóstolos. Jesus chega e fala para um leproso assim, eu quero que fica limpo. Ele chega e fala para um paralítico, levanta e anda. Ele chega e fala para uma mulher assim, olha, a tua fé te salvou. Irmão, era uma convicção, era ousado.
Às vezes as pessoas não entendem que a oração da fé, ela é uma oração de ousadia. Uma oração onde nós determinamos ou nós acreditamos que uma coisa que não existe vai passar a existir a partir daquele momento. Isso é ousadia, isso é confiança. E se nós formos ler o livro de Hebreus aqui no capítulo 11, você vai ver muitas atitudes de ousadia. Pessoas que criaram um projeto, acreditaram, e o projeto aconteceu. Isso aconteceu muito já na minha vida, principalmente em questões financeiras, em construção de templo, em construções que a gente faz ligadas à obra de Deus. Comecei muita coisa sem ter recurso para fazer, e o recurso apareceu, as coisas aconteceram. Na verdade, a única coisa que eu tive foi uma coisa chamada ousadia. Eu tive coragem de acreditar que Deus tomaria as rédeas das coisas. Eu tive coragem de acreditar que Deus faria as coisas acontecerem. E Ele faz as coisas acontecerem. Confiança também é um exemplo, é uma forma de nós entendermos a fé. Pois confie em Deus, em tudo na sua vida. Olha bem, eles passaram sangue no umbral das portas. Eles confiaram que o anjo da morte não entraria nas suas casas. E eu te pergunto, entrou? Em nenhuma casa dos hebreus. Confie que Deus vai guardar a tua família, a tua casa. Não se desespere. Confie no cuidado de Deus. E Deus vai cuidar de vocês. Muito obrigado. Pense e viva a tua fé, a tua confiança em Deus nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua atenção.